Mas antes de começar a falar, eu quero que você ponha a mão no seu coração, Senhor. Eu quero que você limpe de todo o teu coração. No nome de Jesus. Tudo que nós ministrarmos aqui é para o bem de cada um que está aqui dentro. Não é para o mal, não é para ofender. E dentro do que nós vamos tratar aqui, é realmente o que a igreja está sofrendo nesses últimos dias. Quando eu falo igreja, eu estou falando de todas. E como nós estamos aqui dentro, reunidos, nós somos igreja. A partir do momento que nós estamos juntos, igreja. Quando nós estamos separados, membros, os membros se formam um corpo. E nós estamos aqui juntos. E como pastor, eu sou responsável pela tua vida. Sim ou não? Quem concorda com isso, levante a mão. Só para mim ver. Então, se eu sou responsável pela tua vida, então eu tenho a necessidade de fazer aquilo que Deus me dirigir. Amém? Então eu quero que você pegue tudo com pureza. Essa palavra aqui não é para um, não é para dois, ela é para todos nós que estamos aqui e é para quem está ouvindo aí também. Primeiro, sabe para quem que é essa palavra? Levanta seu dedo aí. E não é para você, não, aponta para mim. Aponta para mim. Essa palavra primeiro, ela é para mim. Porque é eu que estou recebendo ela e transmitindo. Amém? Então abra por gentileza a sua Bíblia, por favor, no nome de Jesus. Eu quero que você abra lá as cartas de Paulo aos Romanos. E dentro de tudo tem alguns detalhes que nós vamos observar do que Deus vai falar conosco nesta noite. Instrução pastoral. Hoje é um culto de? Culto de? E o que nós falamos nesses cultos? Então, deixa eu ver aqui, eu estou pensando, tem uns irmãos que estão pela internet, todos acharam aí? Capítulo 13 de Romanos, versículo 1. Acharam? Tem gente que já está gostando já. Pronto, está conosco a Elizabeth Cruz, nossa querida irmãzinha, querida do coração. A irmã Ivone Gabriel, querida do nosso coração, que é a diaconisa, juntamente com o evangelista Carlos. Eles estão descansando um pouquinho, merecedores, né? Deus agiu! Deus abençoe a nossa Elizabeth Costa, no nome de Jesus. Todos os irmãos que estão pela internet. O nosso querido irmão John, lá da Irlanda, juntamente com a Mayra. Deus abençoa. Deus abençoa a Tânia Alexandra. Deus te abençoe. Deus abençoa todos que estão aí pela internet. Amém? Quem encontrou, diga glória a Deus. Então vamos ler a leitura. Pode pôr no telão, por favor, também, viu, Gustavo? Por gentileza. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem fora, por Ele estabelecida. Agora vocês. Lê, por favor. 1, 2, 3. Pois os governantes não devem ser temidos e não ser pelos que praticam o mal. Você que quer viver livre do medo da autoridade, pratique o bem e ela o enaltecerá. Vocês agora. Peraí. Não é a disputa, todo mundo junto, amém? Se vocês quiserem ler na telão para ficar tudo igual. 1, 2, 3. Porque ela é ministro de Deus para
Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. Deem a cada um o que lhe é devido. Se imposto, imposto. Se tributo, tributo. Se temor, temor. Se honra, honra. Amém? Amém. Pode tomar assento, por gentileza. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Igreja, a igreja do Senhor, pela misericórdia do Senhor, ela tem crescido no decorrer dos anos. Mas muitas coisas têm deixado de lado no ensinar. E também nós precisamos entender duas autoridades que temos no mundo espiritual. E reconhecer. Temos a autoridade de Deus. E qual é a outra autoridade? De quem? Falando do mundo espiritual. Fala comigo assim, temos a autoridade de Deus no mundo espiritual e a autoridade das trevas. Sim ou não? Tem coisas que nós precisamos entender. A autoridade de Deus, ele traz com organização para a obediência. Sim ou não? E a autoridade das trevas? Para a rebeldia. A autoridade das trevas é rebeldia. Então, esse é o primeiro passo que nós precisamos entender. E dentro desse assunto, nós vamos tratar aqui o que Paulo vai levar aos romanos, as cartas aos romanos. Ele vai dizer assim, todos devem sujeitar-se. Todos. Não é um, não é todos. E quando nós fala de organização, toda organização, ela para ser organizada, ela tem que ter uma liderança, sim ou não? Por exemplo, na sua casa tem uma liderança. Quem é essa liderança na sua casa? Sim. E quando o esposo, ele não assume essa liderança, como que fica esta casa? E quando é invertido essa liderança? A ordem de Deus, quem é o líder na casa? E quando é invertida essa liderança? É rebeldia. Então quem que está assumindo essa liderança nessa casa? As trevas. Porque está contra a palavra. Atenção, não estou falando que o homem manda na tua casa. Vamos por detalhes. Preste atenção. Estou falando que o homem é o cabeça da casa. Segundo esta palavra, certo? Quando isto não é vivido, há um problema sério para toda a família e para a sociedade. A mulher, ela só consegue honrar com a sua palavra dentro daquilo que ela é capacidade de honrar. O que é o homem honrar é perigoso. Eu estou falando de uma mulher que tem um marido, não de uma mulher que foi abandonada e vive só. Estou falando de uma mulher que quer ocupar o lugar do marido. Estou falando de uma mulher que quer estar na frente, aonde ela não deve estar na frente, mas deve estar do lado do seu marido. Nós temos que entender essas coisas. Toda mulher que ela assume o lugar do homem, do cabeça da casa, ela está colocando-se como, preste atenção, não estou aqui para ofender ninguém, mas eu estou aqui para falar o que a palavra vai nos orientar. Toda mulher que ela assume o lugar do homem na casa, ela está dando lugar para Satanás usar ela naquela casa. E da mesma forma o homem, quando ele não assume o seu papel de homem da casa. E quando Paulo, ele vai tratar de autoridade,
E nós precisamos reconhecer uma coisa. A geração a qual nós estamos vivendo é a geração que não tem submissão em nada. Preste atenção. Você já viu como que há uma dificuldade na geração de hoje para se submeter, para poder obedecer? Parece que a palavra obediência para essa geração de hoje não existe no vocabulário dela. É uma dificuldade de se submeter, de obedecer pai, de obedecer mãe, de obedecer professor, de obedecer às suas autoridades. É uma dificuldade terrível. E olha, por quê que estamos chegando a este ponto? Nós não podemos pegar o reflexo do mundo e trazer para dentro da igreja. Igreja não é lugar de libertinagem, mesmo nós sendo livres pelo poder do sangue de Jesus. Nós somos livres do pecado. Nós somos livres do pecado. Agora, igreja tem ordem e tem decência. Igreja, ela tem organização. Igreja tem as suas lideranças. E uma das coisas que nós precisamos entender dentro dessa obediência, quando nós não se submetemos a essas lideranças a qual Deus nos levantou para estar sobre nós, o que Romanos vai dizer, Pai do Senhor, meu filho, o que em Romanos Paulo vai escrever a eles e orientar, quando isso não é vivido, trazemos consequência para nós terrível, ao ponto de nos amaldiçoar por estes atos de desobediência. Então, quando se trata de igreja, quando se trata de mundo espiritual, nós temos que tomar muito cuidado, porque senão, às vezes nós estamos cometendo coisas que às vezes sem perceber, nós estamos ofendendo, não é um pastor. Lá em Samuel capítulo 15, versículo 23, versículo 7, desculpe, se quiser colocar aí por favor, versículo 1 ao versículo 7, Deus dá uma ordem para Samuel entregar para Saul, e Saul desobedece. O que Deus faz com Saul? Deus castiga Saul? Deus, ele tenta tratar com Saul? Sim ou não? Uma pergunta para a igreja. O que Deus faz com Saul? Rejeita Saul. E aqui eu quero me colocar aqui como essa liderança. Se eu não obedecer o que Deus me ordenar, eu serei rejeitado por Deus. Tá a perceber? Deus, ele não vai cobrar de nenhum presbítero, de nenhum evangelista, o que está na minha responsabilidade. A sua vida, a vida desses obreiros, a vida desse instrumentista, a vida dos louvoristas, a vida de cada um que está sobre esta igreja, está sobre a minha responsabilidade. Se eu não ensinar da maneira que Deus me ordenar, eu serei rejeitado por Deus. E aqui entra também cada um de nós. Se nós não se sujeitar o que o profeta ordenar, Deus nos rejeita. Deus nos rejeita. E quando Deus rejeita, eu não vi Deus voltando atrás quando ele rejeitou Saul. Rejeitado, está rejeitado. Automaticamente Deus levanta outro. Levanta quem? Davi. Nós precisamos entender o que se passa em nosso coração quando nós fazemos parte de uma igreja, quando nós fazemos parte de um corpo. Quando começa a questão de... preste atenção aqui, irmãos. Eu estou falando aqui, ensinando a igreja. Ensinando a igreja, eu quero que o coração de todos esteja puro. No nome de Jesus. Isso é ensinamento. Se amanhã
você não tiver debaixo da autoridade do pastor Jean, debaixo dessa direção, você vai praticar essa palavra onde você estiver. Quando chega um ponto de um irmão, de uma irmã, de um obreiro, de uma obreira, começar a desconfiar do pastor, de tudo que ele fala, discordar, querer argumentar, chegou o tempo de trocar de igreja. É sério. Pastor, o senhor está dizendo então, se eu discordar do senhor, se eu começar a desconfiar do senhor, chegou o tempo de eu mudar de igreja, chegou o tempo de mudar de igreja ou confessar e abandonar o pecado. É duas posições que nós precisamos entender. Porque senão isso causa mal, causa maldição, causa problema. A discórdia, quando nós falamos de discórdia, nós falamos de divisão. O que é divisão? A divisão ela começa dentro de uma linha de duas visões. Eu estou olhando para um lado e o outro está olhando para o outro. E quando há duas visões dentro de uma igreja, se tornam monstros. E Deus não quer ter monstro dentro de igreja. E monstro, ele machuca, ele contamina, ele destrói. Agora o corpo de Cristo, ele tem de ser bem lapidado, ele tem de ser bem cuidado, ele tem de ser bem tratado. Quando eu estou falando do corpo de Cristo, eu estou falando da igreja. Existe uma turma que Paulo ele vai trabalhar com ela, e esta turma é uma das piores turmas. Abra por gentileza, 1 Coríntios capítulo 3, não, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 12. Põe aí, por favor. Eu vou pegar ali para ficar mais fácil. Olha aqui. Olha a divisão. Qual que está no cabeçalho da sua igreja? Da sua Bíblia aí. Divisões na igreja. Olha o que Paulo vai. Olha a carta aos Coríntios. Quero dizer com isso, que cada um de vós diz, eu sou de, e eu de, e eu de, e eu de. Qual é a pior turma que está aí nessa aí? Qual é a pior turma? Nós temos 1, 2, 3, 4 turmas. Qual é a pior turma? A de Cristo. Sabe por quê? Eu não obedeço ninguém, só obedeço a Cristo. Eu só faço aquilo que Cristo me mandou, mas não obedece à liderança. Como que obedecemos? Dentro desse sentido, preste atenção no que eu estou falando aqui, que eu vou entrar em alguns assuntos aqui, do que eu estou dizendo. O pastor, ele tem autoridade sobre a tua vida. Por isso que antes de você procurar uma igreja para você congregar, procura saber quem é o pastor daquela igreja. Procura saber quem é a família do pastor daquela igreja. Procura saber como ele chegou naquela cidade, naquela região. Procura o currículo dele. Procura. Liga, se for possível, antes de você congregar. Procura saber quem é os pastores regionais, os pastores presidentes. Se realmente ele foi enviado, se ele é cadastrado em uma convenção, se ele foi enviado pelo ministério. Procura saber. Não deixa qualquer um colocar a mão na tua cabeça, querido. Não deixa qualquer um orar por você, não deixa. Não deixa. Por isso que eu estou aqui nesta noite, para quebrar coisas que foi amarrada, que foi travada na vida de muita gente aqui. Você, se você está aqui e prevaleceu até hoje neste lugar, eu quero te dizer que você vai ser abençoado. E deixa eu te falar uma coisa. Sem hipocrisia e sem exaltação. Não tem nada disso na minha vida. Mas pela misericórdia de Deus, Deus derramou azeite na minha vida para poder te abençoar. Eu tenho poder para te abençoar no Senhor Jesus Cristo.
Tem curas, tem curas, tem curas, tem curas. Que nenhum de nós, nenhum de vocês vão conquistar em oração você dentro do seu quarto. Não vai. Só será conquistada depois que o pastor orar por você, que está na vida do pastor. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Agora, deixa eu falar uma coisa. Existem traumas que precisam ser vencidos. Existem traumas que é preciso ser vencido. Traumas de lideranças que não deveria ter posto a mão na tua cabeça e pôs. Traumas de liderança que ensinou o que não é bíblico. Traumas de liderança que estavam pastoreando debaixo de pecado. E deixa eu te dizer uma coisa. Você está debaixo de uma autoridade espiritual que está lavado pelo sangue de Jesus Cristo. Você está debaixo de ou dentro de um ministério que não nasceu com raiz e nem com atitude de rebeldia. Agora eu vou falar algo aqui que vocês às vezes vão até assustar. E preste atenção numa coisa. Já vou aqui entrando dentro da palavra. Amém? Está filmando, está ao vivo. Tá? Glória a Deus. Depois faz aquele corte, que é bom. Quando eu falei corte aqui, não é corte do que eu estou falando, não, viu? Ele só lança a palavra de Deus. É isso? Irmãos, dentro da formação desta igreja, nós precisamos entender uma coisa. Nós temos a autoridade máxima dentro desse ministério, que chama-se Pastor Francisco Nascimento. Certo? Correto? Mas nós precisamos colocar coisas no lugares. Quem enviou Jesus à terra? Quem enviou Jesus? Quem enviou o Espírito Santo? Jesus. Você está observando as escalas, hierarquias? Mas deixa eu te falar, eles não são divididos. Os três é um. Mas já percebeu a organização? Deixa eu te falar uma coisa. Eu presto conta ao pastor Lindomar. O pastor Lindomar presta conta pastor Francisco. Isto é hierarquia. Vocês prestam conta a quem? Certeza absoluta. Não tem nenhuma dúvida. O pastor está pregando besteira aqui? Preste atenção numa coisa aqui, querido. E aqui, preste atenção. Se eu não ensinar vocês, Deus vai me rejeitar. Essa aqui é bem claro. A palavra que ela dá em Chico, ou se ela dá em Francisco, ela também dá em Chico. Então ela é para mim e ela é para você. Então ela é para nós. Nós estamos aqui aprendendo a palavra. Preste atenção. Se você não ama esta igreja, não ama o pastor desta igreja, é momento de ser curado. É momento de ser restaurado. O que é amar? Não quero honra de ninguém, mesmo que a Bíblia ordene. O que um pastor quer é respeito. Respeitando, já vamos caminhar longe. Sabia disso? Sabia? E o que é respeito? O que é respeito? Preste atenção numa coisa. Quando você for falar com um diácono, respeita ele. Ele é superior.
hierarquicamente a você. Criança, respeita qualquer diaconisa e diácono desta igreja. Vocês não têm autoridade alguma de responder eles. Vocês têm de respeitar eles. Adultos, senhoras, senhores, jovens, respeita os diáconos desta igreja. Respeita a diaconisa desta igreja. Diáconos, igreja, honra os presbíteros desta igreja. Eles são dignos de dupla honra. Honra eles, respeita eles. Eles são a autoridade de Deus acima de qualquer membro nessa igreja. Pastor, mas como assim eles são melhores do que eu? Não disse isso. Disse que são autoridades. Sim ou não? Evangelista, respeita. Presbíteros, respeita o evangelista. Com honra, com alegria. Nós estamos vivendo um tempo aonde virou uma bagunça. Membro fazendo chacota com diácono, diácono fazendo chacota com presbítero, tratando como um coleguinha qualquer. Não, não é por aí. É com respeito, é com honra, é com dignidade. Pastor, e se ele não for exemplo? Não é problema teu, é problema do pastor com Deus. Nós temos de tomar cuidado com os nossos lábios. Temos que tomar cuidado com os nossos lábios. Às vezes os nossos lábios, em vez de estar profanando bênção ou falando de bênção, pronunciando, não profanando, desculpa a palavra errônea, ou anunciando bênção, nós estamos atraindo maldição. Nós estamos tocando em pessoas que não devem tocar. Deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia vai dizer: ai daquele que toca no ungido do Senhor. Cuidado da maneira que você fala com o teu pastor. Cuidado. O pastor não é moleque, não é menino. O pastor não é coleguinha seu. O pastor não é qualquer... Não é, deixa eu falar uma coisa que não é desrespeitando, que tem gente que não tem respeito nenhum. Respeita o teu pastor. Se você não respeita o teu pastor, você está desrespeitando Deus. Isso é muito sério. Isso é muito sério. E volto a dizer, aconselhei um presbítero que não é da nossa igreja, que é de outro lugar. Ele veio pedir conselho a mim, porque ele está no ministério, aonde o pastor não está regendo conforme a palavra de Deus. Eu disse a ele assim: no nome de Jesus, para de atrapalhar aquele pastor fazer a obra de Deus. Quem está errado naquele lugar é você. Ele ficou olhando, mas não sou eu que estou errando com a palavra, mas é você que está naquele lugar. É ele que abriu a igreja, é ele que vai se lidar com Deus. Você para de atrapalhar. Nós temos de tomar cuidado com isso. Isso é muito sério. Queridos, se nós não concordamos com uma direção, pastor, ora por mim, muito obrigado por este momento, que Deus abençoe a sua vida. Presta atenção aqui, no nome de Jesus, eu repreendo toda a seta do inimigo que está tentando vir na sua mente. O pastor não está mandando ninguém embora desta igreja aqui. Eu estou ensinando a igreja. Nós estamos no culto de doutrina. Tá a perceber? Você vai ver Deus rejeitando Saul, não é porque ele gerou uma fofoca. Você vai ver Deus rejeitando Saul, não é porque ele cometeu um adultério. É porque ele foi rebelde.
Ele foi desobediente. Agora deixa eu te falar uma coisa, muito séria, muito séria. Nós, nesta igreja, eu vou ensinar do jeito que Deus mandar eu ensinar. Sabe por quê? Amanhã eu vou sair daqui, Deus vai me tirar daqui e vai me levar para um outro lugar. Eu vou sair de cabeça erguida, com as mãos lavadas, com as mãos puras. Eu vou sair com meu coração alegre. E volto a dizer que alguns irmãos já sabem a nossa linha. Eu não consigo ver que esta igreja é radical demais. Mas às vezes os irmãos que estão aqui que podem responder. O que é ser radical demais? Tem muita coisa aí, radicalizando muita coisa. Mas tem muita coisa também, libertinagem demais. Nós somos uma igreja equilibrada, organizada. Você quer ver como que eu consigo observar uma pessoa obediente à palavra, uma pessoa obediente à doutrina da igreja, às regras da igreja? Se ela é obediente, ela vai praticar as regras da igreja com alegria. Se ela não é obediente, ela não vai praticar as regras da igreja. É muito sério. Muito sério. E aí sabe o que ela faz sem perceber? Ela afronta a liderança da igreja quando ela não pratica as regras da igreja. É afronta. E ela não está afrontando o pastor da igreja. Essa pessoa, sem ela perceber, ela está afrontando a Deus. Sabia disso? Pastor, me prova na Bíblia. Acabamos, estamos em Romanos. Põe aí, por favor. Põe aí primeiro Hebreus capítulo 13, versículo 17. Lê, por favor, a igreja. Aí eu trago uma pergunta. Você, como obreiro, como obreira, como membro, você sabe das regras da igreja? Quem sabe? Levante a mão. Amém. Sabe não, minha filha? Aí eu faço uma pergunta. Você está obedecendo elas? Olha o silêncio. Pastor, tem coisas que eu não concordo. E agora? E agora? Como que nós vamos fazer isso? Sabe o que nós precisamos? Começar a tirar de nós a discordância. Nós temos tanto a fazer junto para o Senhor. Tanto. Se nós se unirmos, se nós entendermos o que é o poder de uma obediência e uma liderança, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Eu vou ter liberdade de profetizar sobre a sua vida o melhor salário. Vou ter liberdade de profetizar sobre a sua vida casa própria. Vou ter liberdade para profetizar para a sua vida, para se tornar o melhor empresário desta região. Agora imagina um pastor sangrando. Ele dobra o joelho, já angustiado. E aí, para ele buscar uma palavra de Deus, tem de ser sangrando. Aí ele olha para um casal, o casal está brigado porque não obedeceu os conselhos do pastor que ele trouxe da Bíblia. Ele olha para um o obreiro não obedeceu os conselhos que ele deu, buscando da palavra e da autoridade que Deus deu para ele. Ele vai profetizar o quê? Ele vai profetizar conserto. Conserta a tua vida. Muda de vida. Quem quer ter casa própria aqui? Levante a mão. Quem quer ter uma casa abençoada, um salário abençoado?
Hebreus capítulo 13, versículo 17. O dia que passar a viver. Pastor, o senhor está dizendo que eu tenho de obedecer ao Senhor? Sim. Eu não. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Deixa eu te dizer uma coisa. E deixa eu te falar, não estou pedindo para ninguém me carregar no colo aqui, viu? Vocês estendam um tapete vermelho para mim não, viu? Fique tranquilo. Sou do mesmo jeitinho que você. Agora tem uma questão diferente. Bem diferente. A unção que Deus derramou está sobre a minha vida. Agora nós vamos entrar em uma questão. Os nossos visitantes ali estão ali. Chegou, veio no melhor dia. Oi? Glória a Deus. Abre, por favor, primeiro, em Tito, por favor. Deixa eu voltar aqui. Glória a Deus. Estou fora da Bíblia, obreiros. Tá tudo certinho? Vocês estão acompanhando aí? Aqui nós quer que vocês tenham liberdade, hein? Abre aí Tito, capítulo 3, versículo 1. Tito, capítulo 3, versículo 1. Glória a Deus. O evangelista Carlos, vocês não estão vendo ele aqui porque ele saiu para descansar na segunda. E vai voltar, já deve estar voltando. Glória a Jesus. Essas irmãs, quando elas se unem, irmãs, essas irmãs abençoam. Deus abençoa o irmão que ofertou sobre a vida dele, no nome de Jesus. Tito, quem achou aí? 3, versículo 1. Mas também, essa palavra principado, ela está falando de autoridade, viu? Não é demônios. Temos que entender essas coisas. Lê a outra linguagem aí. Quem tem outra linguagem? Aos que governam. Leia aí, Cris, por favor. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam as autoridades. Sejam obedientes, estejam prontos para toda a boa obra. Eu já coloco. Lembre a todos que se sujeitam ao governo e às autoridades. Devem ser obedientes e sempre prontos a fazer o que é bom. Irmãos, o dia que você vê um pastor fazendo o que é mal, sai correndo dessa igreja, em nome de Jesus. Isso nunca foi igreja. Tem um ditado que é melhor assim, ó. Eu ouvi isso, eu achei muito interessante. Lá no Brasil se fala muito isso. É melhor uma igreja aberta do que um boteco. Depende. Depende. Porque às vezes um boteco, entra uma igreja lá dentro verdadeira e salva aquele que está lá na cachaça e na bebida. Aleluia! Mas um ponto que se diz igreja e não é igreja e é um ponto de rebelde, não é bom. Porque aí vai matar pessoas que não vai querer pisar mais de dentro da igreja, vai escandalizar, vai bagunçar a fé e vai arrebentar com tudo. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado mesmo. E dentro dessa situação, nós precisamos entender, põe aí também 1 Pedro capítulo 2. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 13 a seguir. Quando nós entendemos esta linha da obediência, nós temos uma liberdade no mundo espiritual. Por que que muitas das vezes nós oramos e Deus não responde? Por que que muitas das vezes nós estamos em propósito e Deus não recebe o nosso propósito? Deus, Ele não quer sacrifício, Ele quer obediência. É aqui encaixa este versículo.
Deus, ele não quer sacrifício. Tem gente que morre de jejuar, morre no sentido de jejua, mas misericórdia para todo lado, jejua todo dia. Oh, mas Jesus chora, grita, pula, mas nada acontece. Eu estou falando de vida no sentido próprio. Não estou falando de usar, de aquilo. Deus usa quem Ele quer. Eu não consigo decifrar um homem de Deus pelos frutos, pela questão da forma que ele é usado. Eu consigo identificar um homem de Deus pelos frutos. Pelos frutos. E os frutos na sua própria vida. Atenção, nós temos de observar esses detalhes. Um homem de Deus, ele é reconhecido como um homem de Deus, não um homem como Deus usa. O homem de Deus, ele está no caráter, está na índole, está nas suas atitudes, está na sua conduta. E tudo ele tem origem, ele tem raiz. E uma das coisas que um homem de Deus tem é princípio, que ele não quebra. Princípio da palavra. Princípio da palavra. Nós temos que entender isso. Vamos lá, a igreja, toda a igreja, por favor. 1, 2, 3. Quem está aprendendo aí? Estou mais tranquilo, porque esse assunto não pode falar muito bravo. Estou mais tranquilo. Vou deixar que a palavra aí, ela trabalhe. E isso é cura para muitas coisas. Isso é cura para muitas coisas. Irmão Geraldo levantou a mão, meu filho. Primícia. Que é o primeiro. Quando nós entendemos, amados, a maneira real de servir a Deus, em tudo, nós colocamos Deus em primeiro lugar. E aí nós aprendemos a obedecer a sua palavra. Quando uma autoridade, quando um pastor, ele fala, eu quero que faça isso, ele não pode ser questionado. Preste atenção numa coisa. Pastor, mas eu não concordo com isso. Passa a concordar. Vai ver que vai mudar muitas coisas na sua vida. Primeiro, o pastor está mandando você ir para o boteco beber cachaça, para ir para o prostíbulo, fazer bagunça. Não, ele está falando, olha, eu quero que você ore tantas horas. Imagina, se o camarada obedecer e orar 10 horas todos os dias. O céu vai descer na terra a favor dele. E tem gente que fala que o pastor... Oh, Jesus... Pastor fica cobrando os obreiros para vir orar na sexta-feira. Pastor fica mandando a gente jejuar 24 horas de jejum. Eu acho que aquilo é radicalismo. Pastor fica falando que para cantar no altar tem de usar saia, vestido. Para subir no altar tem que ter gravata, não sei o quê. Para que isso? Isso salva, isso liberta, isso não sei o quê. Não faz nada disso. Mas a organização, ela encanta os olhos de uma pessoa que não tem Jesus. E aqui, por gentileza, mulheres, eu trago um recado para vocês. Quando vocês vierem para o culto, use a sua melhor roupa no seu guarda-roupa. Use o seu melhor sapato. Use o seu melhor, porque é para Jesus. Obreiros, no nome de Jesus, usa a sua melhor roupa. Pastor, mas tá velho. É a sua melhor, usa ela. Glória a Deus. Usa ela. Usa ela. Deixa eu te dizer aqui, eu estou falando para usar o Pronto, vamos lá. Abra aí, mulherada, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9 a 10. Só as mulheres que amam a palavra, lê, por favor.
Misericórdia, pelo amor de Deus. Tem só isso de mulher aqui? Só as mulheres que amam a palavra? Pode ler. Irmãs, pastor, mas eu vi uma pastora fulano de tal, que ela é cheia de joia. Deixa ela quietinha lá. Segue o exemplo da igreja onde você congrega. Levanta, minha pastora. Aleluia. Vem aqui, minha linda, por favor. Mas tu tá bem vestida, hein? Eita glória! Aleluia. Essa aqui é minha esposa. Glória a Deus! Que tem uma Ferrari aqui, irmão. Tem uma Ferrari, uma BMW. Tem muita coisa. Tem não, amor? É Xene puro. Bem vestida. Não precisa de muito dinheiro para se vestir bem. Precisa-se de bom gosto para poder se vestir. Tem o Espírito Santo. Você não precisa amarrar seu pescoço com um punhado de joia, com um punhado disso, amarrar sua orelha, ficar com as orelhas penduradas. Pastor, o senhor está proibindo alguém de usar brinco? Pastor, não estou não. Estou não. Estou ensinando a palavra com ordem e decência. Que a mulher não seja tão chamativa, que ela seja chamativa para o seu esposo. Tem muita mulher querendo chamar a atenção de muita gente, mas não chama a atenção do seu esposo dentro de casa. Glória a Jesus. Coisa feia, né? E aí a mulherada, ai, Jesus, não é isso. Aí a mulherada, elas pegam, colocam as unhonas parecendo aquelas das bruxinhas, sabe? Jesus, eu não queria falar isso não. Corta essa parte. Tudo tem uma organização. Você é moderado. Você tem um brilho tão maravilhoso. Você tem um brilho tão lindo que você não precisa de muita coisa. Porque você já tem tudo. Você tem o Espírito Santo. Deixa eu exagerar um pouquinho aqui. Você não precisa de usar um esmalte para parecer melhor do que qualquer outra coisa. O básico para você, mulher, é suficiente, porque o Espírito Santo, ele não pode se apagar. Deixa as pessoas olhar para você e ver o fruto e a beleza natural que o Espírito Santo tem em você. Quem está entendendo? Pastor, isso é regra da igreja? Não, estou lendo a Bíblia. Estou ensinando. Obrigado, viu, meu amor? Deus abençoe sua vida. Eita glória. Rapaz, a live está bombando aqui. Então vamos lá. Continuidade. Posso continuar, irmãs? Amém. Certeza, irmãos? Amém. Cadê as irmãs que não gostou? Diga glória a Deus. Irmãos, igreja, deixa eu falar uma coisa. Não, pastor, nós estamos em outro tempo. Nós estamos em um tempo que tudo pode. Tudo pode o quê? O que que podemos? O que que podemos? O que que realmente podemos? Primeiro, nós somos tirados de dentro para fora. O que essa palavra está falando? De dentro para fora. Eu vou sair daqui de dentro e ganhar aqueles que estão lá de fora e trazer para dentro. Agora, eu não vou trazer o exemplo de fora para dentro. Tem nada a ver com isso. Pastor, mas a igreja fulano... Deixa a igreja fulano de tal para lá. Nós estamos... Qual o nome da igreja? Pronto. Você ama aqui?
Ama, você ama a sua igreja? Ama seu pastor? Pronto. Então pronto. Aleluia. Amém. Se ama, obedece o que ela fala. Né? Nós temos que entender quando nós estamos com a palavra, e eu vou chegar nesse ponto. Quando nós estamos com a palavra no coração, nós amamos obedecer e praticar. E quando nós amamos praticar essa palavra, nós temos fruto dessa palavra dentro de nós e dentro da nossa casa. Quando não tem o fruto dessa palavra dentro de nós e dentro de casa, alguma coisa está mal dentro da pessoa. Estão entendendo? Oh, Deus maravilhoso, obrigado. Isso também é verdade. Por que ninguém deu glória a Deus? Glória a Deus. Está vendo? Nós precisamos aprender a ser confrontado com a palavra. A palavra, ela não veio para nos matar. Ela veio, sabe para quê? Para nos curar, para nos libertar, para nos redarguir, para nos corrigir, para nos instruir. Glória a Deus, aleluia. Quando isso não acontece, aí vai mal. Por isso que é de assustar quando dentro da igreja nós não conseguimos ver uma pessoa se submeter ao seu pastor, à sua pastora, às lideranças de departamento. Alguma coisa vai mal dentro dela. Alguma coisa vai mal dentro dessa pessoa. Pastor, eu não consigo me submeter ao meu marido e eu não consigo aceitar isso. Então vai mal dentro de você. Pastor, meu marido não é crente. Problema de quem casou com ele. Sim ou não? É ou não é? Com certeza. Irmão, ninguém casa enganado. Casa. O pai avisa, a mãe avisa, o colega avisa, a colega avisa. Sim ou não? O juiz também avisa, né? Você tem certeza disso? Não é verdade? Tudo é consequência de uma desobediência. Depende. Isso é muito sério. Às vezes nós não sabemos o tanto que isso causa um peso negativo em nossas vidas. A desobediência, ela foi gerada num lugar puro e santo, no jardim do Éden. E isso trouxe um transtorno até os dias de hoje. E quando nós tratamos sobre a questão de liderança na igreja, falei de diácono, falei de diaconisa, falei de evangelismo, de pastor, de pastora. Irmão, deixa eu falar uma coisa. Pastor, mas a Bíblia não vai falar de pastora, mas ela fala de profeta, de profetisa, ela fala de mulheres de Deus, sim ou não? Sim. Aqui eu trabalho uma linha que muitos anteriores, não estou aqui para tratar teologia, mas uma linha que geralmente machista. Porque se a mulher ela pode profetizar, ela não pode pastorear. Não estou falando, preste atenção para não bagunçar a cabeça. Não estou indo contra ninguém. Se tem o pastor, tem a pastora. A pastora sozinha não concorda. Isso é coisa minha. Por gentileza, cada um na sua opinião dentro disso. Amém? Agora, se tem o pastor, tem a pastora, e os dois dão exemplo, glorifique o nome de Jesus. São exemplos. São exemplos. É igual a situação, né? Ô irmãzinha. Irmãzinha não, ô pastora. Ô pastor, irmãozinho. Irmãozinho não, é o pastor. Nós temos que respeitar isso. Nós temos que respeitar isso. E aí vem um detalhe também. Quem ama a igreja?
Se eu amo a igreja e eu não faço propaganda dessa igreja, tem alguma coisa mal. Sim ou não? Como assim, pastor? Tem várias formas de nós fazer propaganda dessa igreja. No trabalho, sim ou não? Falando, para chamando, convidando para ir para a igreja. E hoje nós temos algumas coisas também que nós podemos usar. O quê? Gustavo, olha aí, Gustavo, entra nas redes sociais dos irmãos aí agora. Nós podemos corrigir muitas coisas. Podemos corrigir muitas coisas. Se você não compartilha as coisas desta igreja, mas compartilha de outra, alguma coisa vai mal dentro de você. Pastor, é exagero do senhor. Será que é? Podemos melhorar muitas coisas para propagar o evangelho. Pastor, mas a outra igreja também é certa. Glória a Deus. Não estamos falando disto. Estamos falando do que é certo. Se nós estamos aqui, nós divulgamos o quê? Sim ou não? Os irmãos concordam comigo? Porque algumas coisas dá a identificar que a pessoa, quando ela não faz isso, ela está contra a liderança e contra a igreja. Sim ou não? E outro detalhe, cuidado, o que você aposta nas suas redes sociais. Imagina, você vai lá e aposta nas suas redes sociais. Aquilo que o teu pastor prega, tudo contra. Está lá um pastor pregando que o evangelho é mais brando, o evangelho não precisa de tanto isso, o evangelho tanto... E o teu pastor, o evangelho, ele tem que ser nascido de novo, tem de abandonar o pecado, tem de andar conforme a palavra, tem de viver conforme a vontade de Deus, tem de negar a si mesmo. Aí você vai lá e coloca... Você, eu estou falando no sentido de exemplo. Aí você vai lá e compartilha um pastor, tipo aquele que senta no banquinho e fica lá trazendo uma palavra emocional. Tudo o contrário. Automaticamente, no mundo espiritual, sabe o que você está fazendo? Eu discordo do meu pastor e concordo com o rapaz do banquinho. Pastor, o senhor está falando mal do rapaz do banquinho. Não. Ele tem os adeptos dele. Ele tem os membros dele. Sim ou não? Qual é o nome do teu pastor? E da tua pastora? Qual o nome da igreja que tu congrega? Aleluia. E aqui quem está aprendendo, pastor, o senhor nunca falou desse jeito, pastor. Isso é muito importante para os dias de hoje. Isso atrai bênção para nós. As pessoas vão aprendendo que nós temos uma característica. Eu admiro uma pessoa da Deus e Amor. Vou falar porque eu lembrei de um pastor aqui lá da Irlanda. Irmãos, o pastor foi machucado. Não pela igreja, mas pelas lideranças. Foi machucado. Foi abandonado. Vai lá falar para ele e para outro ministério. Não. E na mentalidade dele, algumas coisas exageradas, ele acha que só eles vão para o céu. Mas sabe o que eu me admiro? A fidelidade deles numa placa. Fidelidade. Se o líder falar, está falado, não abre mão. Agora mudou muitas coisas depois que o patriarca da igreja, ele partiu para a eternidade, mudou muitas coisas, que é o pastor Davi Miranda, um homem de excelência que Deus usou de forma muito especial na terra. Mas é uma realidade, e às vezes para nós é uma dificuldade tão grande se unir
em um propósito, em uma mesma visão. Nós nunca podemos brigar com a visão de um pastor da igreja. Ou nós encaixamos nesta visão, nós entramos nessa visão para poder prosperar o reino dos céus. Porque quem dá visão para pastor é Deus. Quem dá direção para a igreja é Deus usando o pastor da igreja. Então, no nome de Jesus, se une na visão, se une no propósito, deixa Deus te abençoar, no nome de Jesus Cristo. Quem está entendendo? Abra, por gentileza, Daniel, capítulo 2, versículo 21. Eu não vou... Põe aí, enquanto os irmãos abrem aqui, minha filha. Põe aí, por favor, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 3. Só para mim finalizar aqui. Não se preocupe com a beleza exterior, abatida com penteados extravagantes, joias caras e roupas bonitas. Não se preocupe com isso. Daniel, capítulo 2, versículo 21. Pode deixar aí, minha filha, o Pedro. Os irmãos aí aqui. Amados, pastor, é pecado usar joia? Às vezes algumas pessoas perguntam. Pastor, é pecado usar joias? Depende. Depende. Tem joias que ela atrai algumas coisas espirituais. Outras joias, ela é só para embelezar. Ou num casamento, que é um lugar propício para se usar tal joia. Agora, você vem para a igreja, uma igreja onde as pessoas são humildes. Aí você vem com um colar de pérolas tirado lá do Egito, com um cordão de ouro. Aí você está causando algum problema. Ou há um problema na sua vida. Não é verdade? Aí os irmãos vão olhar assim, epa, não é por aí. Seja uma pessoa bem vestida, bem arrumadinha. Também não vem como um... E da mesma coisa os homens. Põe a melhor roupa. E eu já vou falar aqui logo para os irmãos aqui do coisa. Pelo amor de Deus, não vem mal vestido não. Coloca uma roupinha, um sapatinho bonitinho, um tênisinho arrumadinho. Vem conforme você... Deixa eu ver aqui, não tem nenhum casado aqui não, né? Só o Breno. Deixa eu falar. Alice nasceu. Graças a Deus. Está linda, 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 linda. Vem como que se você fosse no primeiro encontro. Arrumado, bonito, porque você está vindo encontrar com Jesus. Você vai louvar o Senhor. O sapato é velhinho, mas engraxa ele. Passa ali no mercado, compra um negocinho lá bonitinho. Um nugetzinho. Eu estou falando de vários assuntos dentro do nosso tempo, para que nós possamos acordar para a vida. Que tem muitas coisas que estão nos paralisando, colocando o nosso semblante para baixo, colocando o nosso semblante entristecido. Primeira coisa, obedeça a sua liderança. Obedeça a igreja, o ritmo da igreja que você faz parte. Se submete à palavra de Deus. Não deixa o inimigo levantar um altar dentro do teu coração. Deixa que o Espírito Santo, ele toma toda a tua vida e te levanta para resplandecer. Às vezes o que falta em tua casa, às vezes é o ato desta obediência. De estar dentro do centro da vontade de Deus, conforme Ele te chamou para estar. As bênçãos de Deus, a Bíblia vai dizer que eu não preciso correr atrás delas. É elas que virão até mim, é elas que vão me alcançar. Tem promessas de Deus que estão paralisadas por causa de algumas atitudes de desobediência e de desonra.
Nós precisamos aprender a honrar quem é direito de honra. É igual algumas coisas que eu observei. Eu sou meio peitudo para falar o que Deus me coloca na minha boca. E eu não me preocupo, não. Está ao vivo? Eu observei umas coisas aqui, coisas que a gente fez para o pastor Francisco e nunca fez para o pastor Lindomar. Isso é desonra. É desonra. Pastor, nós quis honrar o nosso pastor presidente e não honrou o regional? Desonra. Não faça isso. Aprenda a honrar quem tem honra. Pastor, não concordo. Não precisa você concordar comigo. Se você entender a palavra, já está bom demais. Está ao vivo. E ele deve estar ouvindo. Depois quem leva sou eu, fique tranquilo. Se eu falei alguma besteira, mas acredito que não. É muito sério. Se nós faz para um que é maior, nós faz também para aqueles que estão na responsabilidade. E aí eu vou aproveitar, né? Jesus, pastor. Irmão, nós estamos aqui sangrando, chorando para o povo. Nós que pega as madrugadas, nós que fica chorando para Deus abençoar. Aí o pastorzão vem cá, recebe tudo. E nós só recebe o quê? Problema, toma. Socorre eu, pastor. Eu preciso disso, pastor. Pastor, me ajuda nisso. Se nós olhar para isso, hein? Nós desistimos, não é verdade? Ainda bem que nós olhamos para Jesus. Aprende a honrar igual. Dentro de cada posição. Pastor, me prova na Bíblia. Sim, te provo na Bíblia. Aonde que nós... Olha o que Jesus ensina. O que Jesus ensina? Honrar. Honrar a Deus. O que o Espírito Santo ensina? Honrar Jesus. Somente Ele digno de toda honra, toda glória. Cada um no seu devido lugar com a sua honra. Aprende isso. Tem muitas coisas que nós travamos. Bênção em nossas vidas por causa das nossas próprias atitudes. É a mesma coisa aqui, irmão. Graças a Deus que o nosso ministério não tem isso. Nunca vi no nosso ministério, para a glória do nome de Jesus, os nossos pastores regional, o pastor presidente, fazer troca de pastor. Nunca vi. É hora de mudar pastor de um lado para o outro. Nosso ministério não tem isso. Graças a Deus. Mesmo que eu defendo que aqui na Europa precisava ter, que é preciso. O pastor tem de sair um pouco da cena desse peso dessa região da Europa. Isso aqui é terrível, não é porque não é você que está cá. Deixa. Isso é muito sério. Mas assim, nós fazemos a obra com alegria. Não estou pedindo para Deus me tirar daqui não, irmão. Estou pedindo para Deus fazer de mim a vontade dele, é diferente. Eu estou aqui falando dentro da palavra e ensinando o que é o nosso ministério. Nós não trabalhamos dessa maneira. Então, se você tem vontade do pastor, troca o pastor. Esquece. Mas eu sei que um dia vai acontecer, Deus fazer esse remanejo, que é a promessa de Deus. Daqui uns anos. Eu lembro do que Deus falou. Quem sabe é isso. Tem alguma coisa, eu estou aprendendo a falar inglês. Em nome de Jesus. Eu preciso para falar, para pregar o evangelho. Então vamos lá. Quando nós aprendemos esse equilíbrio de honrar cada detalhe, nós estamos a ponto, nós estamos prontos para ser mais abençoados do que nós já somos. Eu não posso desonrar um para honrar o outro. Não posso fazer isso. Eu tenho que honrar todos iguais, porque são autoridades espirituais na minha vida.
Estou falando iguais no sentido de fazer coisas. Atenção, no nome de Jesus. Quem está entendendo? Estão entendendo mesmo? Amém? Então, no nome do Senhor Jesus, entenda que Deus, Ele quer nos abençoar, mas tem princípios que não podem ser quebrados. Nós precisamos voltar a entender o que é autoridade nas nossas vidas. Quer ver um detalhe? Se nós sairmos daqui, a polícia estiver na porta, ali, ela mandar você descer do carro, você vai descer? Por quê? Cuidado que você vai falar, se o pastor falar também é a mesma coisa. Cuidado. Cuidado. Cuidado que não é, tem que ser, mas muito não é. Não é verdade? Outro desrespeito. O pastor está falando e intromete no meio da mensagem. É desonra. Estou aqui para ensinar a igreja. Temos que entender isso. Respeitar, honrar, educação cristã. Estou nervoso não, viu, irmãos? Estou ensinando. Nós temos que ter educação. Nós não podemos já sumiu a palavra. Atropassar. Ou atropelar aqui em Portugal, atropelar. Atropelar uma liderança. É igual quando você vai aconselhar uma pessoa. Já cansei de pegar aqui. Você vai falar uma coisa, a pessoa mais... E aí o pastor, se ele perder a paciência, a pessoa... Nossa, mas o senhor não tem paciência. Você está aconselhando, você vai horas aconselhando. E quando você aconselha o mesmo conselho 50 vezes, aí a pessoa chega na 51. Pastor, o que eu vou fazer? É porque está acontecendo. Mas eu não te falei no culto de domingo? Hoje é o culto de terça. Eu te falei domingo. Mas sabe o que é? É porque mais. Não, é porque o mais do demônio da sua vida, que é você mesmo, você não consegue vencer. Você não consegue obedecer. Você não consegue se submeter. Tem muita gente jogando a culpa no demônio, mas o demônio não é Satanás dessa pessoa. O demônio dessa pessoa é ela mesma. Fui exagerado? Fui não. É uma verdade. Todos nós fomos chamados para vencer. A primeira coisa que nós precisamos vencer é o pecado. A pior dificuldade que o crente tem levado e tem tido nos dias de hoje, sabe qual é? É vencer a si mesmo. É vencer a si mesmo. Por exemplo, dentro do que nós aprendemos aqui, quem que será que vai viver isso a partir de hoje? Isso é muito sério. Quando nós aprendemos os princípios, nós aprendemos a vencer na vida. Quantos princípios quebrados dentro da família. E hoje temos mulheres já de idade que não conseguem ser felizes dentro do seu casamento, por causa de princípio quebrado. O que é princípios quebrados? Às vezes deitar com o namorado antes do casamento, princípios quebrados, maldição adquirida. O que é mais quebrado, pastor? Desobediência, desonrar pai e mãe, princípio quebrado. O que é desonrado, pastor? Traição. Traição é quebrado princípio, já não tem dignidade de confiança, quebrou um princípio da lealdade. A lealdade não pode ser quebrada, porque a lealdade agrada ao Senhor. Seja fiel, seja de Deus, seja uma pessoa que ama a palavra de Deus, que ama obedecer a palavra, que ama se submeter à palavra, que ama se submeter à liderança, que ama se submeter conforme Deus lhe ordenou aonde você está servindo. Mas sabe o que é pior? Pessoas pegam esta palavra como esta e acham que o pastor humilhou as tais. Isso é terrível. Quantas pessoas que não conseguem sair dos seus lugares, no sentido da vida,
em todas as áreas, por causa de desobediência, por causa de desonra. Da mesma maneira que nós temos que respeitar uma autoridade, que é o policial, que é os governos das nações, nós precisamos respeitar ainda mais a liderança espiritual. Deixa eu te falar uma coisa, Portugal está melhor do que antes. Sim ou não, portugueses? Sim ou não, portugueses? Fiz uma pergunta, agora é hora de responder. Sim ou não, portugueses? Sim. Desobediente quem não respondeu. Aqui é a prova. Sim ou não? Sim. Portugal, ele está melhor do que antes. Sabe por quê? Por causa da autoridade espiritual de ministros de Deus que Deus enviou para esta nação. Quantos portugueses longe da depressão, quantos portugueses nessa cidade de Trofa, a cidade que tinha suicídio quase todos os meses. Quase todos os meses suicídio, quase todos os meses pessoas tirando a sua própria vida. Quanto tempo já nós não ouvimos falar de suicídio na Trofa para a glória do nome de Jesus? Sabe por quê? Porque Deus enviou igreja viva para este lugar. Portugal é um dos países que ainda se preserva os princípios católicos, ou seja, os princípios desta palavra. Seja idólatra ou não, Deus ainda está preservando a nação de Portugal. Sabe por quê? Porque quando você entra na Inglaterra, já é autorizado casamento de homem com homem e obrigação. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Quando você entra para a Inglaterra, você vai ver igreja se tornando mesquita. Sabe por quê? Porque quebraram o princípio da palavra. Já não obedece a palavra do jeito que ela deve ser obedecida. Já não obedece a palavra da maneira que deve ser honrada. Já não obedece liderança espirituais. Outra hora, a rainha, ela ia até o profeta, o homem de Deus, para pegar conselhos. Agora estão aconselhando com homens satânicos, com princípios demoníacos. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, não se aconselha com pessoas que não têm princípio bíblico, se aconselha com pessoas que são ungidas de Deus para poder te abençoar. Aleluia. Fique sobre os pés, por favor. Obrigado, Deus. Eu vou postar um vídeo nesses dias na internet, falando sobre um pouco, sobre pastores que faz proposta para outro irmão de outra igreja ir para a igreja deles. E tem. Aqui recebemos, teve um pastor não, deixa eu não pecar. Pronto. O enviado do tranca-rua, pronto. Fazendo proposta por irmão sair daqui para ir tocar na igreja que vai inaugurar. Sabia? Eu não falei nome. Ia pagar. O salário de quanto? Responde aí. Quanto? Não. Irmão, não estou brincando não. Vocês acreditam nisso? É verdade, não estou brincando não. Deu vontade de ligar. Deu vontade de ir lá. Aí eu falei assim, Jesus falou no meu coração, não se rebaixa. Faz isso não. Quem justifica pastor é Deus. Estou falando de pastor. Ei, se você ouvir algum pastor fazer uma proposta, sai daquele lugar, aquele pastor é muito bruto. Você olha para ele assim,
Ele é bruto mesmo com pecado. Mas ele ama a minha alma e eu tenho ouvido a palavra para ir morar no céu. Glória a Jesus. Glória a Deus. Sabe quem faz proposta por uma pessoa sair da direção de Deus? Biblicamente, o diabo. Mateus capítulo 4. Pus no vídeo. Ele chega para Jesus, ele tentando tirar o foco de Jesus, querendo tirar a ordem de Deus, que Deus determinou Jesus fazer na terra. Na hora que você ouvir uma proposta dessa, você fala assim, seja educado, não seja, fala o nome da pessoa, não chama de pastor não, irmão. Não desonra o pastoreio ungido por Deus. Chama essa pessoa pelo nome dela. Que ela vai, pastor, mas isso é desonra. Desonra o quê? O que é desonra? Tomara que esteja me assistindo. Não chama um rebelde de pastor. É rebelde, é rebelde. E eu fico confuso com pessoas que ainda escutam essas tais pessoas. Não escuta. Deleta da tua vida. Porque isso não traz bênção para você. O que traz bênção, pastor, nós temos de ter amizade, ter o inimigo perto. Eu quero ter lá inimigo perto da minha vida, eu quero ter Jesus pertinho de mim. Oxi. Nós precisamos acordar para a vida. Precisamos se despertar. Quando você receber um convite para visitar uma igreja, chega até o teu pastor. Pastor, fui receber um convite para fazer uma visita nesta igreja. O que o senhor acha? E se o pastor falar assim, não vai não, não pergunta por que não. Deixa que ele sabe por que ele está dando a resposta. Tem muitas coisas que vocês não sabem, mas o pastor, pela misericórdia de Deus, sabe. Amém? Quem amou Glória a Jesus. esta palavra doutrina, ela tem sido pesada nesses últimos dias. Tem ou não tem? Não é verdade para muita gente? Mas eu senti da parte de Deus nesta noite trazer este culto, no sentido desta palavra no culto de hoje, porque Deus colocou em meu coração. Eu espero que você esteja esclarecido. Tenho certeza que esta palavra, ela foi de encontro a algumas situações, de algumas vidas, ou até da minha própria vida. O interesse foi realmente de encontro a algumas coisas que eu estou errando, que você está errando, para que nós possamos consertar e ter uma vida abençoada por Deus. Amém? Põe a mão no seu coraçãozinho assim. Deixa eu orar por você. Senhor, eu ministrei a tua palavra, conforme o Senhor dirigiu. Senhor, eu faço um pedido, que o Senhor venha abençoar. Quebra agora, meu Pai, toda a corrente das trevas. Quebra agora, meu Pai, tudo aquilo que o inimigo tentou plantar na desobediência. Que o Senhor venha repreender agora. Que o Senhor venha pôr por terra agora todo o mal, e que o Senhor venha agir de maneira especial, abençoando o teu povo, como ministro do teu evangelho, e este povo na responsabilidade a qual o Senhor me colocou. Eu quero ministrar toda sorte de bênção sobre a vida deles. Meu Deus, aquilo que estava bloqueando, aquilo que estava interrompido, aquilo que estava travado, eu ordeno agora, seja destravado, seja, meu Pai amado, destruído, toda ação maligna, tudo aquilo que não vem da parte do Senhor. Eu quero ministrar a bênção do Senhor, o cuidado do Senhor, toda vaidade excessiva, toda desobediência, tudo aquilo que não vem do Senhor, seja quebrado agora, seja destruído agora. E eu ministro a bênção, eu ministro o cuidado, eu ministro o zelo, eu ministro, meu Pai, a cura, eu ministro a libertação, eu ministro do Senhor, meu Pai, sobre a vida da igreja, a bênção do Senhor, que o teu Espírito Santo
Santo, o espírito da obediência, o espírito da submissão, o espírito do Senhor. Toma agora este crente, toma agora este irmão, toma agora este coração e abençoa em nome de Jesus. Amém? Quem está abençoado aí? Glória a Deus. Que Deus abençoa, que Deus dirija a sua vida.